naquele momento tinha um ser que andava comigo, que sentiu o mesmo. Quando eu expandi e esse que caminhava comigo há muito tempo sentiu a emoção que eu senti por me encontrar comigo mesmo, ele cresceu junto comigo. E aí eu frequentava um centro espírita e ele se manifestou em um dos médiums e conversou comigo. Mas como é que faz para que o seu campo de informação se encha de virtudes? Esse é o melhor ponto do vídeo. Você precisa se unificar com todos. Você precisa se unificar com tudo. E o único caminho para se unificar, o único caminho para a unificação, o único caminho para manifestar a essência que tu é, ou seja, o único caminho para se tornar um com Deus, é a caridade, é o altruísmo, é a generosidade. Quando você ajuda o seu irmão não porque você é superior e pode ajudar, mas porque você enxerga ele como um semelhante seu, como parte de si mesmo, como alguém que pertence a ti, a partir desse momento você está elevando suas virtudes, sua frequência, você está tornando um Deus, um com Deus. Você está sendo a ação de Deus em benefício de todos. E aí você tem todas as informações do que você vai estar focado em ser, não em ter. Você vai estar focado em valores maiores, superiores. Você estará tão focado em fazer o bem ao próximo, você estará tão focado em crescimento, que o seu campo de informação vai estar cheio dessas informações. Vai estar cheio de energias benevolentes. E os seus vícios vão esfriando, as suas necessidades carnais de apego, suas frequências baixas vão suprimindo, vão diminuindo, vão caindo. Você vai controlar tudo. Você não vai ficar mais sujeito às informações do campo. E aqueles que te cercam, aqueles que se alimentam dessas energias de baixa vibração, não conseguem se aproximar. Você se livra deles. E aí podem fazer o que quiserem. Eles não conseguem te derrubar. Eles não conseguem te atrapalhar. E aí vem um outro ponto. Por quê? Porque se eles não conseguem te atacar, eles atacam aqueles que te cercam. E você também precisa saber disso. Porque não adianta você ser generoso com os de fora. Você precisa ser generoso também com os de dentro. Você precisa entender que todos que te cercam têm valor. A parte mais legal é que todos, inclusive você que está assistindo, já foi da minha família. Porque assim, eu penso numa progressão. Uma progressão exponencial. Tem eu, tem meus pais, tem meus avós, tem meus bisavós. Poxa vida, não tenho 16 dedos. Mas seriam mais 8, então 16 tataravós. Depois 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 e vai. Agora imagina eu contando 40 gerações para trás. Cara, quantos milhões de pessoas? E todos estiveram antes de mim e todos estão
Todas essas informações estão contidas no DNA. Então, você que está assistindo, você é minha família. Então, olha como funciona a questão do apego. Eu não posso estar apenas apegado ao meu pai, minha mãe, meu filho. Não posso. Porque você também é importante. Como eu vou ficar preso somente na ideia de pai, mãe, meu filho, minha mulher e as pessoas que me cercam? Só os meus amigos e mais ninguém. Só as pessoas do meu grupo e mais ninguém. Só as pessoas da minha igreja, do meu centro, do meu grupinho, da minha empresa. Só nós contra eles. Como é que eu vou ter esse tipo de ideia? Não tem como. Não tem como. Para quem estudou a espiritualidade sabe que as pessoas nascem por afinidade. Então, numa próxima vida, você que vendo isso sente uma raiva muito forte de mim, a gente pode nascer irmão. Você pode ser meu primo, um grande amigo, ou aquele primo que olha para o outro e briga. É assim. É um ciclo infinito de causa e efeito. Eu pedi, cuida para na hora de entrar. Aí tu entra e ainda grita. Aí não adianta, né? Brincadeira. É aquilo que eu estava falando. O que aconteceu agora? Eu entreguei para ele uma informação que entrou na mente, ele entendeu, mas manifestou o quê? Meu filho entrou lá embaixo agora, fez um baita barulhão. Não sei se vai ser no áudio, mas a informação foi dada, ele entendeu, compreendeu. Mas o que ele executou? Não botou vontade, não manifestou. Foi lá e repetiu o padrão. O exemplo prático agora, isso vai entrar no vídeo. Esse vai entrar, já teve outras vezes que ele teve aqui atrapalhando. Porque é assim que funciona. Você precisa colocar intenção. Você precisa colocar sua própria vontade, senão você não vai crescer, você não vai evoluir. Você não vai desenvolver o seu crescimento. Você não vai colocar informações mais nobres no seu campo. Você não vai encher o seu espírito de virtudes. Você continua enchendo o seu espírito de vícios e apegos e necessidades carnais que te chumbam na terra. É isso. E uma última para encerrar, porque como quem está me acompanhando sabe que eu não tenho muitos recursos tecnológicos, meus recursos são limitados. Você, cheio de virtudes no seu campo, você está sempre sintonizando frequências altas, você está sempre com pensamentos benevolentes, de crescimento, de ajuda, de gratidão, de generosidade, de altruísmo. Quem serão os seus semelhantes? Quem caminha contigo nessas frequências? Entende? Você vai andar com seres de luz. Eles caminharão junto contigo. Eles estarão do seu lado. Não se alimentando da sua energia, mas sustentando você, para que você consiga auxiliar os seus irmãos, os seus semelhantes, aqueles que te cercam, te dando boas intuições, ótimos conselhos, te orientando a ações mais benevolentes que expandem ainda mais a sua luz e se aproxima mais ainda dos seres angelicais. Você está se iluminando. E isso é maravilhoso. Então coloca à vontade. Se esforce.
pega o livro e lê. Não lê por páginas. Não lê para... mas eu não estou entendendo. Não se importe com isso. Pega por 15 minutos, por 10 minutos, por 5 minutos. Tira o tempo. Um tempo para ler. E aí, quando você tornar isso uma rotina, aí você começa a trazer as informações para sua consciência. E aí, à medida que você vai se percebendo, coloque isso também como um hábito, ficar perguntando o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo. Coloque isso como um hábito também de se perguntar, para que as informações que você leu se manifestem em você. E aí o seu coração se expande, seu chakra cardíaco se expande. Seu chakra cardíaco que alimenta todas as suas tendências. Todas as informações que você é se manifestam daqui, do seu coração. É parte da sua consciência. Eu acho que é isso por hoje. Eu fico feliz que finalmente consegui. É lógico que o algoritmo do YouTube vai me limitar um pouco mais o alcance desse vídeo. E eu vou ter que fazer um esforço pela minha vontade de trabalhar mais, de ler mais, de estudar mais, para trazer mais conteúdo, para ajudar todo mundo a crescer, para expandir o meu campo e acessar o seu coração. E eu fico feliz por você estar até agora nesse vídeo, porque isso significa que você está também agindo, expandindo o seu campo e auxiliando aqueles que te cercam, aqueles que te rodeiam, aqueles que caminharam contigo, e que viram o teu crescimento. Me ocorreu aconteceu mais de uma vez, mas essa situação foi bastante interessante, porque até essa semana agora que passou, eu estava justamente lembrando desse ocorrido. Eu acho que tem uns 2 anos. Vou pegar uma coisa. Que bonitinho! Então, estava falando que quando você começa a crescer, você começa a ajudar aqueles que te cercam, estejam eles encarnados ou não. E aí aconteceu o seguinte, eu estava fazendo uma terapia com algumas pessoas, porque eu participava de um grupo de estudos junto com um amigo meu, e ele me auxiliou muito nos entendimentos de relacionamento com a família, com meus pais, com as pessoas que me cercam. E aí, nesse grupo, tinha um que entrou lá no grupo de estudos e apresentou constelação sistêmica, os entendimentos trazidos às leis dos relacionamentos humanos. Eu fiz outros tratamentos, eu fiz Theta Healing, que é uma técnica que eu recomendo para todo mundo, e eu fiz barra de Axis. E durante todo esse processo, com muita catarse, eu me encontrei com esse carinha aqui.
Olha que bonitinho. Tá cortado assim porque estava dentro de um coisa que era do colégio. E aí eu encontrei esse carinha aqui, que é o meu eu criança, que era com toda essa alegria aqui. Olha que bonito. E aí, quando eu me encontrei com esse carinha aqui, com essa criança, feliz e alegre, que é a minha essência, e eu acolhi o meu eu, naquele momento tinha um ser que andava comigo, que sentiu o mesmo. Quando eu expandi e esse que caminhava comigo há muito tempo sentiu a emoção que eu senti por me encontrar comigo mesmo, ele cresceu junto comigo. E aí eu frequentava um centro espírita e ele se manifestou em um dos médiums e conversou comigo. E aí ele disse que me encontrou quando eu tinha por meados dos 17 anos e eu era pura revolta. Revolta com o mundo do jeito que era, revolta com as pessoas, revolta contra o sistema. Entrei na frequência do nós contra eles, dos pobres contra os ricos. E na guerra de gerações, porque meus pais estavam errados, porque a minha turma que estava certa. Entrei nessa onda. E ele, por essa sintonia, se assemelhou a mim e ficou do meu lado, alimentando todas as discussões, a revolta que ele tinha pela vida que ele teve quando encarnado. Quando eu manifestava, ele se manifestava junto, porque ele tinha a mesma indignação que eu tinha diante da vida e das pessoas que me cercavam. A mesma indignação. E ele se expressava junto comigo. Expressava esse sentimento. Semelhante atrai semelhante. E aí, quando a gente se encontrou, quando eu encontrei a minha criança ferida, que não tinha mais alegria de viver, ele encontrou a dele. E aí ele me contou, durante essa incorporação, a história dele, que ele me encontrou ali aos 17 anos e que ficou caminhando comigo. E todo o meu crescimento ajudou a ele também. Mesmo que, por muitas vezes, sob influência dele, eu tenha manifestado a informação do meu campo com mais energia do que eu manifestaria se não tivesse influência de ninguém, coisa que é praticamente impossível de acontecer, mas ele estava ali do meu lado e a gente ia pro pau, a gente ia pro fight. Era muita revolta. E ele teve um esclarecimento. Ele me contou que se sentia abandonado pelos pais, que na verdade ele foi abandonado, ele cresceu sozinho, cresceu nas ruas, ele era um desgarrado e viveu a vida de um desgarrado, de alguém sem a presença de um pai, sem a presença da mãe, sem orientação, sempre revoltado. As pessoas mandavam contra ele, ele mandava contra o mundo. Só que, ao se ver, ele começou a se perceber. E aí começou a se arrepender daqueles sentimentos e quis se afastar. Mas antes de se afastar de mim, ele se manifestou num médium e conversou comigo para me pedir perdão por tudo de mal que ele fez a mim. É lógico que eu perdoei ele na hora. Isso já aconteceu mais de uma vez. Por quê? Porque, de certo modo, de certa forma, ele me ajudou. Da mesma forma que eu ajudei ele. Porque ele fez eu manifestar aquilo que eu sou e aí eu pude ver
aquilo que eu estava manifestando e que chegou a um certo ponto que não, eu não quero ser isso. Eu não quero manifestar esse tipo de comportamento, eu não quero mais ser assim. Isso me causa dor, sofrimento. Isso me afasta da energia do amor. O amor que eu sinto pelos meus e pelos mais próximos, e que era o que eu tinha antes, eu queria sentir o amor do meu pai, da minha mãe, de acordo com as minhas convicções. E não de acordo com o que eles tinham para me dar. E aí, eu comecei a entender, não, esse é o amor que eles têm para me dar. E comecei a receber o amor do jeito que eles sabiam fazer. E aí ele entendeu. E quando ele entendeu, ele veio para falar comigo. Então assim, ó, quando você, por sua própria intenção, começa a buscar o entendimento, e essas informações elas começam a se manifestar. Então vai, assume, assume a autorresponsabilidade de evoluir, de expandir o seu campo, de ficar bem consigo mesmo. As pessoas que te cercam serão do jeito que são. Não tem como mudar. E eu estou batendo no microfone aqui. As pessoas são do jeito que são, não tem como mudá-las. Mas você mudando, você expandindo o seu campo, você agregando informações de boas virtudes, benevolentes, generosas, amorosas, essa informação vai ressoar naquilo de bom que as pessoas que te cercam têm. E essas pessoas vão começar a seguir o seu exemplo, estejam elas encarnadas ou não. Acho que era isso que eu queria dizer hoje. Eu espero ter ajudado. E eu espero que você tenha visto. E se achar que isso pode ajudar alguém, mande nem que seja o trecho mais que você acha que pode ajudar alguém, compartilhe. Compartilhe essa informação. A caridade que você faz com aquele seu ente querido encarnado e com todos que cercam essa pessoa. Ainda que ela não veja, faça você. O importante é que você faça. O importante é que você, pela própria vontade, faça um ato de caridade. É um ato de amor. Faça você. Sem esperar que o outro faça. Faça você. Expanda a sua energia benevolente. Que essa é a energia do todo. A energia do todo é benevolente para promover a evolução, para promover a iluminação. Seja um ponto de luz nesse mundo. É isso. Muito obrigado.